Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui novamente para continuar a conversar com vocês sobre a sociedade simples, tá bom? Eu sei que eu sei que estão cansados, mas estamos quase acabando esse ponto, tá bom? Me acompanhe aqui e vamos conversar sobre esta aula. Especificamente aqui nessa aula de hoje, vamos conversar sobre a morte, né? Morte, retirada, exclusão do sócio, tá bom? Então, estamos conversando sobre sociedade simples e vamos bater um papo sobre a morte, exclusão, né, ou retirada do sócio neste caso. Tá? Um tema bem polêmico, um tema bem importante, vemos aí constantemente esses conflitos judiciais existentes e é isso que vamos conversar aqui, tá certo? Tudo bem? Acho que sim, né? Vamos lá, ó. Então, ó, é a morte, retirada, exclusão do sócio, solução da parcela da sociedade. A sociedade vai continuar. O primeiro ponto a deixar bem claro para vocês é que não vai existir a morte da sociedade. Nós estamos excluindo, acabando com a empresa. Nós estamos somente retirando o sócio. Ou excluindo, ou porque teve a morte. Mas a sociedade vai continuar a caminhar. Tá? Então, pensa assim, uma empresa com 20 sócios. Né? Vamos retirar um sócio só. Os demais vai continuar. Ah, porque existe uma justa causa, por causa de uma coisa ou outra, já explico isso, tá? Então não é a dissolução, não é a morte da empresa, é a morte do sócio. A sociedade vai continuar a caminhar, tá certo? Ó, vamos lá. Professor, onde está isso? Artigo 1028 até o artigo 1032 do Código Civil, tá? 4 artigos, né? Sobre o tema. Então pegue aí teu vadimeco, por favor, e vamos acompanhar ali nesses artigos da lei ali, tá bom? Primeiramente, 1028 fala sobre a morte, caso tenha morte do sócio. Diz assim o artigo, ó. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo se o contrato estipular diferentemente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Se terceiro, se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então vamos lá, ó. Primeiro artigo. O primeiro artigo 1028 fala sobre a morte. Então, o sócio vem a falecer. Então, regra geral, o sócio falece, o que faz? Vai liquidar-se a sua cota. Vai passar a sua cota para os demais sócios. Então vamos lá. Eu, Pedro, João e o Marcos somos sócios. O João tem 50% das cotas, o outro 25% e eu 25%. Eu venho a falecer nesse caso. Beleza, as minhas cotas vão liquidar-se-á, né? Vai se liquidar com os demais sócios. Ponto final. Salvo 3 exceções. O primeiro tá aqui, ó. Se o contrato se puser diferente. Como assim, professor, o contrato se puser diferente? Quando eu abrir minha sociedade, eu colocar no contrato social, colocar um contrato ali, ó. Caso ocorra a morte, esta cota social vai ser vendida por R$1.000, por R$2.000. Pode isso? Pode. Quando eu abrir a minha sociedade, no contrato social da empresa, eu já coloquei o que vai acontecer, né? Qual será o procedimento a ser feito. Os herdeiros vão assumir. Ponto. Né? O outro sócio, João, que vai tomar conta. Ponto. É possível? Sim. Porque, veja, no direito empresarial, no ramo societário, o que prevalece é o contrato social. Porque o sócio, quando eu abro a empresa, o contrato social é o contrato, é as vontades dos sócios. Então, quando eu abrir a minha empresa, melhor, quando eu abrir a minha sociedade, eu coloquei lá, ó, sou abrindo a sociedade e eu vou colocar aqui agora, né, o meu contrato social, eu vou colocar todas as minhas vontades. E uma delas eu coloquei aqui, entre os sócios, a minha vontade é que, caso ocorra a morte dos sócios, né, a cota será vendida para terceiros. Ponto. É possível? Sim. O contrato assim previu. Tá? Então aí, segue as regras do contrato. Beleza? Então, ó, regra vai ser sempre liquidar as cotas. Entretanto, salvo se o contrato previr o contrário. Ou se o sócio remanescente optar pela dissolução da sociedade. Ou seja, os sócios que remanesceram, eles não querem mais continuar com a sociedade. Pensa assim, ó. Novamente, eu, Paulo e o João. Eu venho a falecer.
né? Ficou só Paulo e o João. E o Paulo e o João pensa, nossa, o Pedro era a alma desse negócio. Era ele que vinha aqui, que falava, que brigava, que xingava, estava sempre com a sua camiseta xadrez, querendo dançar uma festa junina, né? E ele veio a falecer. E agora, né? Os dois pensam, o João e o Paulo pensam, sabe de uma coisa? Vamos dissolver, vamos acabar com a sociedade? Vamos. Então, beleza. Se os sócios remanescentes optaram pela dissolução desta sociedade, botar fim na sociedade. E assim fizeram, né? Então, não vai liquidar as cotas, porque a própria sociedade vai chegar ao fim. Tá bom? E por fim, né? Então, novamente, a regra é liquidar, ou seja, a cota do sócio que faleceu, liquidar para os demais sócios, salvo se o contrato prevê o contrário, e também, nesse caso, o sócio remanescente, os sócios que estavam vivos, optarem pela o fim da sociedade. E por fim, se o acordo com os herdeiros regular-se-á a substituição do sócio falecido. Ou seja, os herdeiros serão sócios nesse caso, tá? Então, eu venho a falecer, mas eu tenho meu filho. Meu filho também é um cara super esperto, administrador, cuida dos negócios. Opa, ele pode ser um novo sócio? Pode, nada impede, tá? Então ali, ó, se por acordo com os herdeiros, esse herdeiro vira novo sócio, tá? Isso é muito polêmico, tá bom? Porque em regra, o João e o Paulo abriram uma sociedade com o Pedro, não com o filho. Então os demais sócios também têm que concordar em que esse filho aqui no meu exemplo vire sócio deles, tá? Tá bom? Então veja, regra geral, morte do sócio, liquida as cotas, salvo previsão em contrato diferente ou morte da empresa, os sócios vivos querem botar fim à empresa e caso tenha uma substituição dos herdeiros, aí nesses casos não vai liquidar. Tá bom? Beleza? Fica atento a isso, tá? Beleza, adiante. O exercício do direito de retirada pelo sócio, né? E o exercício de direito, o sócio quer ser retirado da sociedade. Vamos lá, ó. Artigo 29, diz assim, ó. Qualquer sócio retirar da sociedade. Prazo determinado, mediante notificação, não preciso de motivo, a antecedência de 60 dias. Prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Vamos ali, ó. Artigo 29 diz assim, ó. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único, nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela solução da sociedade. Vamos lá, meus nobres, ó. Então aqui, o artigo 1029 não é a morte. É o sócio que acordou um dia e falou assim, ó, não quero mais ser sócio. Não estou afim. Por quê? Porque eu não estou afim, não quero mais. Não quero mais ser sócio. Tudo bem. Ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a fazer. Professor, eu não sou obrigado a nada, ainda mais um sócio. Né? Se você que está em casa, no sofá, ou na mesa, que seja, né? Você está em casa e você pensa, professor, eu não sou obrigado a nada, imagina um sócio também, fala, não quero mais ser sócio. Por quê? Porque eu não quero. Então, beleza. Então, se você não quer mais ser sócio, vamos analisar 2 pontos. Se for um contrato por prazo indeterminado ou determinado. Então, quando eu abro minha empresa, quando eu abro minha sociedade, eu posso abrir minha sociedade com um contrato determinado? Pode. É raro? É. Né? A regra é sempre o prazo indeterminado. Mas vamos por parte, então. Ó. Sou sócio em um contrato por prazo indeterminado. Certo? Neste caso, eu não quero mais ser sócio nessa bagaça, cansei, quero sair fora. Como eu faço aqui? Simples. Basta fazer uma notificação para os demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias. Avisar, ó, demais sócios, João e Paulo, estou saindo da sociedade, né? Estou te avisando com antecedência mínima de 60 dias que eu estou saindo da empresa. Beleza. E aí eu saio. Só mais um motivo. Qual é o motivo? Não tem. Eu não quero. Só não quero mais. Certo? Então, se for uma sociedade por contrato de prazo indeterminado, basta a notificação, neste caso, com antecedência mínima de 60 dias. Ponto.
Professor, tá, e outra possibilidade, e se for uma sociedade por prazo determinado, que é bem raro acontecer, tá bem raro acontecer. Neste caso é um pouco mais difícil. Você tem que ter provando judicialmente a justa causa. Neste caso, sendo uma sociedade por contrato por prazo indeterminado, tem que se provar a justa causa. Né? Judicialmente tem que fazer esse processo. Mas por que é mais rigoroso nesse caso? Mais pesado? É simples, meu caro. Porque, veja, essa sociedade por prazo determinado, ela já é mais curta. É de 1 ano, 6 meses, 90 dias, enfim, ela é mais curta. Então, para que você saia dessa sociedade, tem que existir uma justa causa, um motivo. Né? O roubo, o furto, senão você tem que continuar na sociedade. O que é justa causa? A lei não colocou tal que é justa causa. Ela não estipulou o que é justa causa no contrato. Né? O que é justa causa para o empregado, para o sócio. Não colocou. Né? Então, cada caso pode ser um caso. Né? Fui roubado, o empregador ali não quer mais, ele, sei lá, né, teve um ato extraconjugal com a minha esposa, pode ter sido, também pode ser, entendeu? Então, tudo isso pode ser motivo para a justa causa. Tudo bem? Então, comigo aqui, por favor, isso é importante, tá? Isso cara é minha prova, tá? Cara é minha prova, ela não vai me errar, por favor. Então, se a sociedade for por prazo indeterminado, basta a notificação por 60 dias, com 60 dias de antecedência. Se for uma sociedade com um prazo determinado, neste caso é mais difícil. Tem que existir uma justa causa devidamente apurada no processo judicial. Tudo bem? Não vão me errar essa minha prova, senão eu vou ficar bravo com vocês. Beleza? Por fim, aqui o último ponto importante também, parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade, tá? Então, quando tem a notificação, os demais sócios também podem optar pela dissolução, tá? Falar, você vai sair, Pedro? Então, tudo bem, nós também vamos acabar com a sociedade. É possível. Sim, então, quando esse sócio um dia acordou lá virado na lua e quer acabar com a sociedade, e quer sair da sociedade, então beleza. Os demais sócios também podem falar assim, nós também queremos sair. Então, esses 30 dias ali dessa notificação, fala, nós também queremos dissolver e acabar com a empresa. Esses sócios também podem fazer isso. Tá bom? Beleza? Não vamos errar essa prova. Por favor. Tem até aqui uma decisão também aqui, esse direito de retirada, poder potestativo, O direito de retirada da sociedade constitui-se por tempo determinado, a partir do Código Civil de 2002, é um direito potestativo, que pode ser exercido mediante a simples notificação com tendência mínima de 60 dias. Tá? Artigo 1029 lá, dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. Tá ali, Marco Aurélio, né, já falou isso lá na turma lá, né, nesse RESP ali, em Minas Gerais. Já falou isso. Isso é uma faculdade dos sócios, tá? Então destaca-se isso que é um poder potestativo, um direito potestativo. Não precisa, porque no começo se discutia muito assim, tem que ter um motivo, senão não tem motivo, vai deixar o sócio. Não. É um poder dele. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer sócio. Né? Não sou obrigado a ser sócio para sempre, não sou obrigado a ter um motivo. Qual é o motivo? Não tem motivo. Eu quero sair. É meu direito potestativo que eu possuo. Então eu vou sair. Eu vou notificar com 60 dias de antecedência para sair. Destaca-se que esse poder potestativo só existe nos contratos por prazo indeterminado. Tá bom? Os demais contratos não existem. Certo? Exclusão, aqui é mais pesado, artigo 1030, quando tem a exclusão do sócio, artigo 1030 diz assim, tá bem pequenininho ali, mas eu acho que dá para vocês lerem ali, Ressalvar o disposto do artigo 1004, e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa de maioria dos demais sócios, por falta grave, no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade proveniente. Parágrafo único, sai de pleno direito, direitos excluídos da sociedade, o sócio declarado falido, ou aquele cuja a cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Então, artigo 1004 ali, o sócio remisso, exclusão será administrativa, né? A exclusão somente pode ser feita judicialmente, falta grave ou incapacidade proveniente. Vamos lá. Aqui é mais pesado, tá, pessoal? Aqui eu estou excluindo o sócio. Não é a morte dele, não é a vontade dele. Os demais sócios querem
retirar aquele sócio. O que eu tenho que fazer para retirar aquele sócio na sociedade simples, tá? Inicialmente, tá ali, ó, ressalvar o disposto 1004, tá? O que é o artigo 1004? O artigo 1004 é quando tem um sócio remisso. O que é o sócio remisso? É o sócio que não entrou com capital social, tá? E aí eu posso tirar de forma administrativa, tá? Então, por exemplo, o sócio que não entrou com capital social na empresa, prometeu que ia entrar com 50 mil, não entrou com nada, o sócio remisso. É um sócio que não entrou, prometeu, mas não cumpriu, não integralizou o capital social. Neste caso, é um processo administrativo, outra coisa, tá? Mas aqui é exclusão judicial. Vamos lá. Pode o sócio excluir judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios. Primeiro ponto, primeiro requisito. Por maioria dos demais sócios, tá? Não é por maioria do capital social. É por maioria dos demais sócios. Ou seja, minha sociedade tem 5 sócios, né? Eu quero retirar um deles, o Pedro. O Pedro sempre está aqui com a sua camisa xadrez, né? Lá está se achando, mas está horrível. Tá bem, vamos retirar o sócio. Tá? Os demais sócios tem que ter pelo menos 3, ou seja, maioria dos sócios, ali ó, maioria dos demais sócios tem que concordar em retirar o sócio, o Pedro no caso. Além disso, somente mediante, ó, sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade proveniente. Então, ó, maioria para retirar o sócio, tem que ter a maioria dos demais sócios tem que aceitar. Além disso, tem que ter uma justa causa ali, ó, falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda incapacidade proveniente, tá? Então, vamos lá. Justa causa, no caso, né? Também não temos aqui o que é justa causa, vai depender de um caso para outro, né? O que seria essa justa causa, quando seja justa causa? Não temos. Além disso, incapacidade proveniente, tá? Essa incapacidade se refere à questão especificamente de quando o próprio sócio existiu alguma incapacidade, tá? Por exemplo, né, tivemos um tempo atrás, só como exemplo, logicamente, o Shiba, né? O empresário Shiba, por exemplo, lá, teve uma incapacidade superveniente, teve um acidente de moto, ele era dono do Shining Box, para quem lembra aqui agora, e vamos supor, uma suposição, tá? Que ele fosse sócio de mais sócios, os sócios dos demais casos. Esse sócio pode retirar ele? Pode, por incapacidade superveniente nesse caso, tá bom? Então, ó, eu posso tirar o sócio se for por maioria dos sócios, tem que ter uma justa causa ou incapacidade superveniente e tem que ter o processo, tá? Esse processo vai ter o processo, vai ter defesa, discussão, não é simplesmente vai ser, vou retirar você hoje. Não, tem que ter o processo neste caso, certo? Apuração do balanço patrimonial, artigo 1031, ó. Como é que vai funcionar o balanço patrimonial da empresa? Então, como é que vai ser esse balanço? Ali, ó. É feito um balanço patrimonial e o pagamento em 90 dias. Aqui o artigo, ó, 1031 do Código Civil diz assim: nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor de sua cota considerada pelo montante efetivamente realizado liquidar-se-á, salvo disposições contratual em contrário, né? Com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especial levantado. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo segundo, a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Então veja, meus claros, caso ocorra morte, ou caso ocorra exclusão, né, ou os casos que eu falei com vocês já, ou o sócio quer retirar, não é que você retirar não vai pagar, paga sim, tá? Essas cotas serão liquidadas, como eu falei com vocês anteriormente. Vai ser liquidada, vai dar 100 mil reais, vai ser pago dentro de 90 dias. Ou para os herdeiros, né, ou para eles, caso eles saiam da sociedade, né? Não é uma exclusão. No caso, por exemplo, no caso da própria exclusão, eu vou retirar a maioria dos votos, né, dos sócios, vou retirar uma pessoa, mas vou pagar as cotas, tá? Não é que você não paga. Você paga sim, tá? Salvo estipulação em contrário, né? Vou pensar assim, o contrato estipulou que, caso exista justa causa, né, a exclusão não vai ser paga. Opa, não vai ser paga. Você lembra, né? Segue sempre o contrato, né, empresarial, segue sempre o contrato neste caso, tá bom? Então veja, caso tenha exclusão,
a morte ou a retirada por vontade própria do sócio, ambos têm que ser pagos. É feito um balanço patrimonial, é verificado o valor daquele capital social, das cotas sociais e paga os sócios ou os herdeiros, no caso. Certo? Tá bom? E ali, a responsabilidade do sócio falido, retirado ou excluído. Tá ali, ó. 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou os seus herdeiros a responsabilidade de obrigações sociais anteriores até 2 anos após a verbada a resolução da sociedade, nem dos primeiros casos pela posterior em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Então, o sócio que é retirado, o sócio que é morto, que ter sua morte, ou excluído, ele fica responsável por 2 anos, tá? Ele permanece responsável nesse caso. Vamos lá. Saí hoje. 2 anos aqui, ó, eu fico responsável, tá? Beleza? Então eu vou ficar responsável por 2 anos por qualquer obrigação trabalhista, fiscal, tributária. Eu continuo responsável por 2 anos neste caso, certo? Lógico, tem que ser averbado, tá, pessoal? Não é só falar assim, sair, tá aqui o contrato. Não, tem que pegar seu contratinho, ir na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas e registrar, tá bom? Não é só fazer por vontade própria, tem que ir lá e registrar obrigatoriamente, certo? E acabou, fim, chegamos ao fim aqui. Vamos lá, nossa revisãozinha aqui, nós sempre fazemos isso, né? Conversamos aqui hoje sobre a morte, retirada ou exclusão dos sócios, tá? Caso tenha morte do sócio, regra geral, vai liquidar as cotas, salvo as 3 possibilidades lá, né, que não vai ser liquidada, né, entre elas lá, por exemplo, né, que são as possibilidades, caso tenha o contrato prevê o contrário, os herdeiros passe a fazer parte também da sociedade e os próprios sócios querem acabar com a sociedade. Nesses 3 casos aqui não vai liquidar. Ponto. Também, caso de morte, né? Morte eu falei agora, mas caso de retirada, o sócio que quer retirar da sociedade. Opa, se ele quer ser retirado por vontade própria, quer sair, ele pode. Por prazo indeterminado, ele pode por vontade própria, só tem que notificar com antecedência. Tá? Se for por prazo indeterminado, basta notificar lá com antecedência. Se for por prazo determinado, aí é mais complicado. Tem que existir a justa causa. Tá bom? E uma ação judicial. E por fim, a exclusão do sócio. Neste caso, tem que ter maioria dos demais sócios em querer retirar aquele sócio. E também, não obstante a isso, né, ele vai tem que ter uma justa causa para retirar aquele sócio, que é algo mais pesado, né, uma retirada ou uma incapacidade proveniente para que se retire o sócio naquela sociedade. Beleza? E ele permanece ainda, e ambos os casos aqui serão pagos em 90 dias para ele ou para os seus herdeiros, e por fim, né, o sócio permanece responsável por 2 anos, né, por qualquer ato praticado na empresa. Beleza? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.